Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no segundo trimestre do ano de 2021. Essa é a nossa lição de número 14, cujo tema é o amor na família. Antes de nós darmos início a essa lição, vamos fazer a nossa oração. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos e te agradecemos. E confessamos a Ti, meu Deus, os nossos erros, os pecados, as falhas, e clamamos, Pai, pelo sangue precioso de Cristo naquela cruz e pedimos perdão. Limpa-nos, meu Deus, de toda sujeira, de todo pecado, de toda iniquidade, e nos conduza pelo Teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. Desde agora te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Lição 14, o amor na família. Objetivos gerais dessa lição. Após essa aula, deveremos estar aptos a citar as características do amor do marido pela esposa, identificar as causas da regressão do amor conjugal e compreender como preservar o amor na família. O texto base está em Cantares, capítulo 8, versículo 7, que diz assim: as muitas águas não poderiam apagar esse amor e nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por esse amor, certamente o desprezariam. Então você vê que o sábio Salomão, ao escrever esse verso, ele se refere a esse amor inigualável, né, que deve permear o casamento entre o marido e a esposa. Isso aí, obviamente, fazendo alusão do amor de Cristo pela igreja. Nós vamos ver ao longo da lição. Então, de imediato, a lição nos remete a esse livro de Cantares, não é? Onde nós vemos aí claramente descrito o amor do Senhor Jesus pela sua igreja. Amém? A verdade prática da lição: a ausência de amor entre os cônjuges afeta mortalmente o casamento na sua base e leva toda a família à destruição. Então você vê o quão importante e o quão fundamental é o casal buscar preservar o amor, não é, que os levaram ao altar, não é? Isso ao longo da vida. Por quê? Porque o amor de um namoro é uma coisa. Agora, o amor num casamento, na família, ele deve ser sólido, ele deve estar alicerçado, não é? E de uma forma toda especial, deve ter Cristo à frente da sua família. Amém? As leituras diárias, logo em seguida aí você vai ter, de segunda a sábado, com textos bíblicos relevantes a respeito desse tema. E a leitura bíblica em classe hoje está em dois textos. O primeiro está em Efésios, capítulo 5, 25 e 28. E depois Tito, capítulo 2, dos versos de 3 a 5. Efésios 5, a palavra diz assim: vós maridos, Efésios 5, versículo 25. Vós maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Tito, capítulo 2, versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem os seus maridos,
e amarem a seus filhos, a serem modestas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, nesse primeiro texto que nós lemos em Efésios capítulo 5, você vê que realmente a palavra do Senhor traça, não é, aí uma diretriz entre o casamento propriamente dito, entre um homem e uma mulher, e o amor de Cristo por sua igreja. E a Bíblia diz que os maridos devem amar a sua mulher assim como Jesus Cristo amou a sua igreja. Então esse amor tem que ser um amor incondicional, tem que ser um amor de entrega, não é? E no 28 ele diz, assim, os maridos devem amar a sua própria mulher como que ao seu próprio corpo, porque na verdade é um só, né? Quando você se casa com a sua esposa, você passa a ser com ela um só, um corpo só, né? É um mistério de Deus. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, né? E lá em Tito, a palavra do Senhor exorta as mulheres, né? As idosas a ensinarem as mais novas como procederem dentro do casamento. Tópico 1. O amor nas necessidades da família. 1. Necessidades relativas à sobrevivência. São necessidades concentradas na área física. Alimentação, descanso, lazer, proteção, auxílio mútuo entre os membros da família a partir do casal. O atendimento dessas necessidades, motivadas pelo amor, pode ser simples e corriqueiro, mas o seu efeito e influência perduram e aumentam a felicidade da família. Por isso a Bíblia assevera, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. Ou seja, se não pudermos ou se não pusermos amor em tudo que fazemos, a vida perde o sentido e torna-se um vazio. Na vida do casal, que é o pilar da família, a realidade do amor viabiliza o suprimento dessas necessidades. Então, quando você ama, você busca suprir as necessidades dos seus familiares. Óbvio, não é? Quem não quer dar o melhor alimento para o seu filho, para a sua filha? Quem não quer dar a melhor roupa? Quem não quer dar o melhor calçado, o melhor estudo, o melhor colégio, não é? A melhor casa, a melhor proteção? Então, necessidades relativas à sobrevivência. O amor tem que estar presente nisso. 2. Necessidades psicológicas. Em Gênesis capítulo 1, verso 27, está escrito que o homem foi criado à imagem de Deus. Então, de certa forma, ele reflete a Deus. Deus é uma pessoa que ama, pensa, sente, tem objetivos e toma decisões. Tudo de maneira perfeita, mesmo que não pareça aos homens. Tomando a referência acima e outras semelhantes, o homem também tem personalidade. A Bíblia utiliza vários termos para designar os componentes da personalidade do homem: alma, espírito, mente, memória, coração, sentimento, vontade, conhecimento e etc. A necessidade primordial dessa personalidade é a de amar e ser amado. Os cônjuges são os líderes da família e, portanto, com necessidades mútuas e profundas, originadas em si mesmos e oriundas também das grandes responsabilidades dos seus encargos domésticos. Então você veja que há necessidades psicológicas, né, que devem ser supridas. Aqui a lição traça esse paralelo entre o próprio Deus e o ser humano. Né? Ser humano pensante, ser humano que tem inteligência, ser humano que tem sentimento, ser humano que tem memória, que tem coração, que tem vontade, que tem conhecimento e que tem a necessidade de ser amado e, obviamente, necessidade de amar também. Então, essas são as necessidades de ordem psicológica. O ser humano deve amar e deve ser amado. É necessário dar atenção à sua esposa, é necessário dar atenção ao seu marido, é necessário dar atenção aos seus filhos, é necessário que a família esteja realmente regrada com esse amor, não é? Com essa atenção por parte dos pais sobre os filhos e por parte do marido sobre a esposa, da esposa sobre o marido. Amém? Tópico 2. O amor do marido pela esposa. 1. Amar como Cristo amou a igreja. Esse confronto requer do homem uma reflexão profunda diante de Deus, tendo em vista o seu alcance e responsabilidade, pois o amor de Jesus pela igreja é supremo, sacrificial, providente, protetor e permanente. Esse amor deve ser o objetivo de todo homem casado para com sua esposa.
Trata-se de um amor sacrificial que não busca os seus próprios interesses. Primeiro lugar, o homem deve pensar na esposa, né? Deve pensar nos filhos, deve pensar na sua família, para depois pensar em si. É um amor sacrificial como Cristo amou a sua igreja. 2. Características do amor do marido. Deve ser puro, sincero, constante, perpétuo, protetor e provedor. Essas são as características que devem permear o amor do marido pela esposa, não é? Amor puro, sendo ele uma demonstração de respeito e honra à sua esposa. O homem deve honrar a sua esposa, deve honrar o seu cônjuge. Sincero, isso é amor não fingido, não de aparência, não de conversa, né? Mas de sincero na prática, um amor na prática. Realmente a sua esposa deve sentir que esse amor vem de você. Constante, o marido não deve permitir que as contrariedades, situações irritantes do dia a dia, seja onde for e com quem for, venham influir e interferir na continuidade do amor conjugal. É aquele caso, o camarada teve problemas o dia inteiro no trabalho com seu chefe, com os clientes e tudo mais, e depois quer descontar dentro de casa, na sua esposa e nos seus filhos. Ora, isso não existe e não pode acontecer em hipótese nenhuma. A pessoa tem que diferenciar, ela tem que traçar uma divisão, né? As coisas que acontecem no trabalho ficam no trabalho e as coisas de casa devem permanecer em casa. Não importa como foi o seu dia, ao chegar em casa, você deve dedicar amor, atenção, paciência, para com a sua esposa e para com seus filhos. Ouvir o que a sua esposa tem a dizer, como foi o dia dela. Ouvir o que os seus filhos têm a dizer, como foi o dia deles na escola e tudo mais. Ou seja, o marido deve realmente dar esse amor constante. Amém? Perpétuo. O amor não tem data de validade para expirar. Tem esse negócio, o primeiro problema que tem na frente, já vou separar. Que amor é esse? Não é? Então, o amor não tem data de validade, ele deve ter início, né? E perdurar ao longo da vida do casal até o momento que Deus nos chamar dessa terra. Ele deve ser perpétuo, você deve amar a sua esposa e os seus filhos pelo resto da sua vida. A Bíblia nada ensina sobre o casal entediar-se um do outro e providenciar o término do casamento. Não existe isso na palavra de Deus. Amém? Protetor, a mulher é mais dependente da segurança do que o homem. No casal, essa segurança da mulher está no marido. Por isso, ele deve esforçar-se em promover o bem-estar físico e espiritual dela. A esposa, os olhos dela estão voltados para o marido. E o homem tem que entender isso, porque ela faz parte da natureza da mulher, não é? Essa dependência de segurança com relação ao marido. Provedor. Esse amor deve prover à esposa tudo que lhe é necessário conforme as posses do casal. A provisão de necessidades da família, a previdência de situações futuras e de imprevisto e o bom senso dos dois. O marido deve realmente prover as necessidades do seu lar. 3. Amar como seu próprio corpo. Nenhum homem normal odeia a si próprio. O seu corpo é o primeiro objeto de seu amor, para dele cuidar, alimentar, tratar e proteger. É assim que o marido deve considerar e amar a sua esposa. Se alguém é muito entusiasmado, deseja se sacrificar pela igreja a ponto de morrer por ela, em detrimento do seu casamento, não o faça. Faça sempre o melhor e o máximo que puder por sua esposa. Quem tinha que sacrificar-se pela igreja até a morte, já o fez, que foi o Senhor Jesus. Então, primeiro lugar, irmãos, o seu casamento, a sua esposa, os seus filhos, sua família. Primeiro lugar, amar a sua esposa como você ama o seu próprio corpo, não é? Alimentá-lo, cuidar bem do seu corpo, vesti-lo com boas vestes, bons calçados, não é? Então, a Bíblia nos ensina que nós devemos amar a nossa esposa, né? E assim também a esposa amar o seu marido, como ama o seu próprio corpo. Amém? Glória a Deus. Tópico 3. Quando o amor conjugal regride. 1. No marido. A mulher que não se sente amada pode ter o seu comportamento no lar distorcido, trazendo danos para si mesma e para toda a família.
Ela pode, por decepção, se isolar e tornar-se inútil, e pode também tornar-se uma mãe dominadora, controlando ilogicamente os filhos e tornando-os como objeto de sua satisfação pessoal, uma vez que não encontrou essa satisfação no seu marido. Esses filhos podem crescer com problemas psicológicos, bloqueios e serem incapazes de enfrentar a vida. Olha só o problema sério, não é? Quando o amor dentro do casamento ele regride, não é? Então, a mulher que não se sente amada, ela pode ter o seu comportamento distorcido. Pode, segundo a lição, se isolar e pode se tornar uma mãe dominadora, não é, sobre os seus filhos, buscando neles, não é, aquilo que não encontrou no seu próprio marido. Quer dizer, passa a tornar-se uma pessoa frustrada, né? Um outro mecanismo seu de compensação, quando frustrada e norteada, é buscar afeto fora do lar. Então, muitas das vezes vai procurar afeto na sua família de origem, na sua mãe, no seu pai, nos seus irmãos, vai procurar comer em excesso, gastar recursos financeiros em lojas de uma forma excessiva, tudo para quê? Para saciar um vazio que muitas das vezes não encontra suprimento por parte do seu marido. Né? 2. Da esposa. Quando a mulher se casa por fama, dinheiro, sensualidade ou necessidade de sobrevivência, essa crise pode instalar-se partindo dela para com seu marido. Nesse caso, os papéis se invertem. O marido vai compensar as suas frustrações investindo nos filhos, em segmentos sociais onde sinta-se valorizado e às vezes em relacionamentos pecaminosos. A falta de amor na mulher normalmente se manifesta pela falta de respeito à autoridade do marido. A Bíblia exige dela esse respeito. E a falta de amor, tanto do marido quanto da esposa, se não for administrada em tempo hábil, pode levar à desintegração do lar, com prejuízos espirituais, morais e sociais. Então isso aí é quando a esposa já não tem o amor e o respeito pelo marido. Ele vai buscar isso fora. Ele vai buscar isso em outras pessoas, ele vai tentar compensar as suas frustrações nos filhos, né? Ou seja, dando atenção para os filhos e muitas das vezes sendo também uma pessoa dominadora, não é? Para tentar angariar dos filhos o amor que não encontra mais na sua esposa. E isso, conforme a lição diz, vai trazer prejuízos espirituais, morais e sociais. Não é? Tópico 4. Como manter o amor? 1. Faça uma autoavaliação. É dever de todo cônjuge avaliar diariamente a sua conduta dentro do seu casamento. Como é que está o seu relacionamento com a sua esposa? Não é? Como é que está o relacionamento dela com você? Como é que está o respeito mútuo? Como é que está a convivência dentro do lar? Como é que está a convivência com seus filhos? 2. Humildade. Indispensável que ambos tenham humildade para corrigirem os seus equívocos. Ninguém é perfeito. Mas quando um problema é apontado, né, ele deve buscar ser corrigido o quanto antes. 3. Diligência. É imprescindível a iniciativa de um procurar o outro para a retomada de posições quando qualquer problema surgir. Né? Aí entra também a humildade. Humildade em reconhecer e diligência em buscar corrigir. 4. Presença no altar. É necessário que o casal reserve um período no altar de oração, apresentando-se quebrantado diante do Senhor, a fim de receber dele a graça necessária à harmonia do casamento. Então, meu irmão, a solução dos nossos problemas está em Deus, não é? Está tendo algum problema no seu casamento? Está tendo algum problema na criação dos filhos? Está tendo algum problema no seu convívio diário com a sua família? A solução está em Deus. A solução está em Jesus. Busque-o em oração, busque-o num jejum, busque-o numa campanha de oração pela família. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, diz a palavra do Senhor. Busque a presença de Deus, porque nele há solução para os seus problemas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Conclusão. O que esperamos é que após essa lição o seu amor conjugal desenvolva-se sobremaneira.
Assim o seu casamento e a sua família estarão salvos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, o amor conjugal deve se desenvolver, deve ser uma prática do dia a dia, deve todos os dias ter a atenção dos dois, do marido, da esposa e principalmente com relação aos filhos, não é? E assim o casamento e a família estarão a salvo, estarão guardados em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Logo em seguida aí nós vamos ter os exercícios para refletirmos com aquele joguinho de perguntas e respostas para que você absorva esse conteúdo relevante que nos trouxe a lição de número 14, o amor na família. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos aonde você estiver e vamos agradecer. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa nossa lição número 14, Senhor, da nossa Escola Bíblica Dominical. Senhor, nós apresentamos a Ti todas as famílias, todos os casamentos, todos os filhos, não é, da nossa igreja e todos aqueles que estão acompanhando essa lição. Que o Teu Espírito Santo conduza, Senhor, o relacionamento do marido com a esposa, o relacionamento da mulher com o marido e do casal com os filhos. E que tudo, Senhor, seja para a honra, louvor e glória do Seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, minha irmã. Bendito seja Deus que está sempre na condução da nossa família, do nosso casamento e das nossas vidas. Bendito seja Deus que nos conduz de glória em glória e de vitória em vitória. Amém? Aleluia. Erga suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam hoje, agora e para sempre sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família. Eu abençoo o seu casamento, eu abençoo o seu relacionamento com a sua esposa, com seu marido, eu abençoo o seu relacionamento com seus filhos e declaro a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre sua casa e sobre a sua família. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Semana que vem teremos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Até lá e Deus te abençoe. Paz.